E o último poder que está à nossa disposição, gente, é o poder das nossas palavras. Esse poder é muito forte, não é? O poder daquilo que nós falamos. Então vamos ler 2 textos bíblicos sobre isso. Provérbios 12 e 18 diz o seguinte: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Provérbios 18, 21 diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. As palavras, elas têm um poder imenso nas nossas vidas. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, leia o livro de Provérbios, que tem muita coisa falando sobre isso, né? E o livro de Tiago, ele também fala muito sobre o poder da língua, o poder das palavras, né? Então, estude esses dois livros, que você vai aprender muito sobre como usar bem as suas palavras. Então, vamos refletir em 2 pontos, então, sobre esse texto, né? 2 pontos, não, 3 pontos. Sobre o que falamos, né? A ideia é que nós tenhamos sabedoria ao falar. Nós devemos pensar antes de falar, pois uma vez falado, falado para sempre. As pessoas não vão esquecer aquilo que você fala para elas. É melhor usar palavras de bênçãos do que palavras de maldição. Use sem moderação. O Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, Deus abençoe seu trabalho, né? Deus te acompanhe. São palavras de bênçãos e a gente deve usar isso aqui sem moderação, tá bom? Então, traga palavras de bênção na vida das pessoas que te rodeiam e não de maldição, ok? Então, o que nós devemos falar? Falar palavras que vão abençoar as pessoas. Segundo, como nós falamos, né? Mesmo quando a gente vai dar uma notícia ruim ou quando a gente vai chamar a atenção das pessoas, nós devemos falar com calma, nós devemos falar num tom que as pessoas vão entender, num tom baixo, num tom educado, não é? Que as suas palavras não firam as outras pessoas como uma espada, né? Que é isso que o Provérbios está falando para nós ali, né? E que elas não machuquem as outras pessoas como pedradas, né? Tem gente que tem palavras tão pesadas que elas chegam para as outras pessoas como pedradas. Então, utilize bem as suas palavras, né? Use as suas palavras para curar e não para ferir. Use a linguagem corporal. Às vezes a gente tem mania de, né, falar esticando os dedos para as pessoas, né? Então a gente deve usar as nossas palavras, o nosso gestual, a nossa forma de falar com as pessoas, né? Porque a linguagem corporal também fala, né? Não é só a língua. Então a linguagem corporal, ela deve seguir, então, aquilo que você fala, e com calma, com tranquilidade, tá bom? E com quem falamos, né? Muitas vezes, né? Às vezes a gente começa a gente quer falar com uma pessoa, mas a gente começa a falar com as pessoas que estão ao redor delas, né? Se você tem algum problema com alguém, fale diretamente com ela, porque na verdade isso vai ter muito mais valor do que você ficar falando com as outras pessoas que estão ao seu redor. Não mande recados, não fofoque, né? Chame a pessoa e converse diretamente com ela. As outras pessoas não vão conseguir resolver o problema, né? Então, fale diretamente com o envolvido naquela questão, que vai ser muito mais proveitoso tanto para você quanto para ela, tá bom? Então, gente, por mais humilde que nós sejamos, por mais simples que nós sejamos, todos esses poderes estão à nossa disposição, não é? Então, que nós possamos usar esses poderes que nós temos da forma mais adequada, né? Para que a gente se beneficie disso e também para que a gente traga harmonia para aqueles que estão à nossa volta, ok? Então essa foi aí, essas foram as 3 reflexões que eu trouxe para vocês sobre o poder que está à disposição de cada um de nós, tá bom? Reflita sobre isso, bastante importante, tá bom, gente?
Deus abençoe a todo mundo. Tchau, tchau, até mais.